Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Clamando no Deserto. Caso tenha interesse, caso goste do conteúdo, gostaria de pedir que curta, compartilhe e também se inscreva no canal. O conteúdo de hoje vai ser breve e nós vamos falar um pouco sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Vão ser poucos pontos que vão ser abordados. Espero que seja útil, que Deus nos abençoe e te convido para uma oração inicial. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprender a Tua Palavra. Que o Senhor nos auxilie, nos ajude a entender a Tua mensagem. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O ponto é o sacerdócio de Jesus em comparação com o que é falado a respeito do modelo do santuário que é dado a Moisés, né? Então, o verso que nós vamos usar como chave é o seguinte: tenham cuidado de fazê-lo segundo o modelo que te foi mostrado ou que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 25:40. Então, dentro desse ponto, né, nós vamos defender a ideia de que o modelo aqui é um modelo real, e tendo em mente que esse modelo de santuário é um modelo de santuário real, nós já teríamos um indício de que nós estamos falando da existência de um santuário celestial, e existindo esse santuário celestial, então significa que todo o processo aqui na Terra, processo de sacrifício, de santuário e o próprio sacerdócio, significa que ele seria uma sombra de um santuário celestial. Sendo ele uma sombra do santuário celestial, então nós temos um sacrifício oferecido que estaria no céu, um sacerdote que estaria exercendo um sacerdócio no céu também, e um santuário existente no céu. No mesmo capítulo nós temos um outro ponto: e farão um santuário para mim, Deus dizendo, e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então Deus está dizendo que Ele mostraria exatamente o modelo, e baseado nesse modelo, eles teriam que fazer todo o plano, todo o projeto e todo o desenvolvimento do santuário terrestre. E aí nós temos então o seguinte, o termo tabnit. Eu acredito que a pronúncia seja essa. Nós temos também aqui em Êxodo 25:40 o betabnitan e em Êxodo 25:9 tabnit. E aí nós temos a questão aqui, quando nós vamos olhar, nós temos aí o modelo do santuário, né, conforme o que viste no santuário. E aí nós vamos ver o seguinte, no site Bible Hub, nós temos aí 13 ocorrências semelhantes a esse termo. E aí nós vamos ver, né, ele coloca a primeira, que seria Êxodo 25:9, né, para modelo de todos os seus pertences, o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Agora nós vamos para o segundo, Deuteronômio 4:16-18. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante de homem e mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, peixe que esteja nas águas. Então nós estamos falando aqui em figuras ou modelos de seres existentes, né, seres reais. Então, dando a ideia de que o termo apareceria se referindo a algo real. Por isso dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunha entre nós e vós. Mais uma vez o modelo se referindo a algo real. O mesmo vai acontecer em 1 Crônicas 28:11, né, em que ele fala o seguinte: e deu Davi a Salomão seu filho a planta do alpendre com as suas casas, suas tesourarias, cenáculos, recâmaras e a casa do propiciatório, algo real, para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na mocidade, que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas à moda de palácio. Então, comparação com algo real. Estendeu a forma de sua mão, ou a forma de sua mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou de entre a terra e o céu, levou-me a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro,
que olha para o norte, onde estava o assento de imagem dos ciúmes que provoca ciúmes, novamente se referindo a algo real. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis, ídolos, estavam pintados na parede em todo o redor. E Ezequiel 10:8, apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Em todos esses versos, em todas essas ocorrências, o termo se refere a algo real, como modelo, como planta, como semelhança, como figura de algo real. Então, dentro desse conceito, nós entendemos, eu entendo que, quando o autor de Hebreus ele usa a expressão, olha, faça como modelo, conforme te foi mostrado o modelo no monte, e ele diz, olha, isso seria uma evidência de que nós estamos falando da existência, de que existe, de que tudo que ocorreu aqui era sombra de um modelo real. Então, sendo isso sombra de um modelo real, qual seria esse modelo real? O modelo do céu. Então, existe um santuário no céu. E o sacrifício, nós entendemos que o sacrifício é o próprio Jesus Cristo. Ele é o sacrifício. Então, a sombra de todos os sacrifícios seria o próprio Jesus Cristo. E aí ficaria a pergunta, bom, nós temos o santuário, nós temos o sacrifício. Quem seria o sacerdote? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares a minha aliança, serei minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus falando com o povo de Israel. E ele diz, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então, veja, ele está falando da existência de sacerdotes que fariam o serviço e ele fala que o povo também seria um reino sacerdotal. Em algum momento, nós podemos entender que em algum momento entre Adão e Eva, e nós vemos Adão e Eva, Caim e Abel, ali o oferecimento de ofertas pelo próprio ofertante, o próprio ofertante ele fazendo todo o trabalho de oferecimento, levantando ali talvez possivelmente um altar, e Abrão, que ainda era Abrão, né, em que nós vemos um ministério de um terceiro atuando como sacerdote. Então o ser humano vai e faz o trabalho ali com um terceiro que ali vai funcionar como um sacerdote para as pessoas. Então, em algum momento ali foi instituído o sacerdócio. E aí nós temos o seguinte, Jesus diz, olha, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu de mim mesmo a dou, tenho poder para a dar e poder para tomá-la. Então, ele fala o seguinte, eu sou o sacrifício e me ofereço voluntariamente. Então, eu me ofereço como sacrifício, não é? E aí nós, por exemplo, tendo esse raciocínio de Hebreus e tendo em mente que o santuário terrestre é o modelo do santuário celestial, aí a pergunta seria, quem ofereceria Jesus como sacrifício no santuário celestial? Daniel diz o seguinte, depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, a oferta. Então ele, ao oferecer a si mesmo, ele mesmo faz cessar o sacrifício de oblação. Então, o que daria a entender aqui, numa análise bem inicial, né? Nós entendemos que é uma análise bem inicial, mas espero que seja um auxílio para todos que vierem assistir. Então, ele mesmo faria cessar o sacrifício e a oferta. Então, ele é o sacrifício e ele oferecendo a si mesmo como sacrifício, já tem o poder, através desse oferecimento de si mesmo, de cessar o sacrifício e a oferta. Bom, se ele mesmo tem o poder de fazer cessar o sacrifício e a oferta pelo próprio oferecimento de si mesmo, então, a princípio, o raciocínio que estaria mais de acordo com o contexto bíblico é de que, se ele é o sacrifício e se ele não precisa de ninguém que ofereça a ele como sacrifício, basta que ele se ofereça como sacrifício para fazer cessar o sacrifício e a oferta vigentes à época do sacerdócio levítico, por exemplo, então ele seria o próprio sacerdote. Mas como ele é perfeito, ele tem uma vida indestrutível, conforme Hebreus nos coloca, então ele faz às vezes de o sacerdote único, e se ele é o sacerdote único, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote pleno, né? Ele é o sumo sacerdote que, se oferecendo a si mesmo, tem poder suficiente para fazer cessar o sacrifício e as ofertas. Então,
eu creio que dentro desse aspecto é que o autor de Hebreus defende Jesus como o próprio sacerdote, ou seja, ele não precisa de ninguém que se ofereça como sacerdote. Ele oferece a si mesmo como sacerdote, como sacrifício, então ele seria o próprio sumo sacerdote. Então vamos lá, o slide final. Havendo Deus, e aí nós entendemos aqui que é uma referência ao Pai, falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, falou nesses últimos dias pelo Filho. Então o Pai fala pelo Filho, e aí a Bíblia fala que, sobre Jesus agora, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, diz o seguinte: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, então, ou seja, o próprio Jesus, feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, então, e nós vemos que o próprio Jesus, ele se oferece como sacrifício, né? E aí quando ele se oferece como sacrifício, ele fala tetelestai, ele diz, está consumado. Ou seja, no momento em que ele se oferece como sacrifício aqui na terra, ele diz que o plano já está consumado. Então, ele tendo o poder para oferecer a si mesmo para ser morto, né? E, obviamente, os humanos que o mataram não podem fazer as vezes de sacerdote, né? Apesar que eles fizeram as vezes de sacrificar o sacrifício, mas Jesus, quando entra no santuário celestial, então, ele oferece a si mesmo como sacerdote. E então, tendo a Bíblia falado que ele tem poder para se oferecer a si mesmo, ele fala que ele tem poder para dar a sua vida, para retomá-la. Esse mandato recebeu do seu Pai, né? E ele fala que ele se ofereceu, e aí tendo em mente que, partindo do pressuposto ali, tendo como em mente que no momento em que ele se oferece como sacrifício, ele cumpre aquilo que está em Daniel, que é fazer cessar o sacrifício e as ofertas. Então, nós entendemos dentro desse raciocínio que se ele pode oferecer a si mesmo como sacrifício, e ele foi morto, e no momento que ele foi morto, ele fala, está consumado, e aí ele ressuscita, né, e aí promete a volta, ou seja, no momento que ele ressuscita, já há plena certeza de que o sacrifício, de que ele vai voltar, no momento que ele sobe ao céu, né, ele já fala que vai voltar, ou seja, todo o plano da redenção no momento que ele ascende aos céus, ali à vista de todos, já está completado, né, ele já vai ao céu dizendo que ele vai voltar, ou seja, ele sobe com a certeza de que o sacrifício já está aceito. Então, nós temos em mente que a Bíblia diz, havendo feito por si mesmo a purificação, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A qual dos anjos disse, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Existe uma ideia, e eu acho interessante essa ideia, de que haveria possivelmente ali três seres ali, né? No Salmo 110, havia o Eterno, que ele fala ao outro Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo o domínio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário nos dias do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerás. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aquele a quem ele diz, o que pelo menos a impressão que eu tenho na leitura do texto em português, né, é o que o texto em português dá a entender, que quando ele diz a um outro Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, e ele diz a esse mesmo Senhor, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Daria a ideia de que esse Senhor que estaria assentado à direita do Pai, ele é um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo isso em mente, entendo que, quando o autor de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele faria referência, dentre outras coisas, ele teria o entendimento de que o Salmo 110 seria o Pai ali conversando com o Filho, que se assenta à sua direita depois de ter se oferecido como sacrifício, e diz a ele, olha, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, o Pai estaria ali proclamando publicamente que o Filho seria além do sacrifício, que pelo seu sacrifício se assenta à direita depois de ter ali confirmado o sacrifício, ele se assenta à direita do Pai, e ele é proclamado como sumo sacerdote, porque só existe um, então ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote pleno acima de todos os outros que viessem a existir, como único sacrifício, como único sacerdote. E aí o autor de Hebreus teria baseado isso
combinando duas ideias. A ideia de que, tendo em mente as outras possíveis referências ao termo que é traduzido como modelo, né? Esse modelo seria um modelo real. Sendo esse um modelo real, então existe um santuário no céu. Existindo um santuário no céu e tendo tudo que foi feito aqui na terra um modelo do que existia lá, então existe um sacerdote, ou existe uma necessidade de um sacerdote além do sacrifício. Existe necessidade de alguém que ofereça o sacrifício. Sendo Jesus suficiente, né, tendo Jesus todas as condições suficientes para oferecer a si mesmo, ele não precisaria de um terceiro oferecendo a ele como sacrifício. Portanto, ele não precisaria de um outro ser que fizesse as vezes de sacerdote. Então, sendo ele o sacrifício, mas tendo ele todas as características necessárias para ser o sumo sacerdote, ele seria esse sumo sacerdote. E aí o autor de Hebreus ele defenderia tudo isso, tendo em mente, por exemplo, o Salmo 110, em que esse ser que estaria assentando à direita do Pai seria o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele mostra que, e aí quando ele fala segundo a ordem de Melquisedeque, nós já estudamos, né, nós temos um texto, um vídeo na internet falando aí sobre segundo a ordem de Melquisedeque, se você quiser assistir, em que nós entendemos, segundo ali o termo usado para segunda ordem, seria segundo a maneira, ou segundo a semelhança de Melquisedeque, e por isso o autor de Hebreus defende que, olha, não, havendo o sacerdócio de Melquisedeque, que não foi, obviamente, conforme a ordem de Arão, que é um referencial histórico na Bíblia. Havendo o Salmo 110, por exemplo, que diz que o Eterno proclama a um Senhor que está à sua direita como sacerdote eterno, segundo a semelhança de Melquisedeque. Ou seja, não havendo a necessidade de que esse sacerdote eterno venha da segunda ordem de Arão, mas sim a semelhança de Melquisedeque. E aí ele fala de algumas semelhanças lá que ele enxerga entre Jesus e Melquisedeque. Seriam esses os indícios ou evidências de que Jesus é, além do sacrifício, o próprio sumo sacerdote que oferece a si mesmo, não tendo necessidade de nenhum outro ser que faça as vezes de sacerdote e o ofereça e o apresente como sacrifício no santuário celestial. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe. Gostaria de fazer uma breve oração de encerramento. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos auxilie para que possamos aprender a Tua Palavra. Tem misericórdia de nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo. Um grande abraço a todos.